Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, dia 15 de outubro, quarta-feira, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, no Evangelho de hoje, continua a chamar os fariseus de hipócritas. Vamos ouvir o Evangelho de hoje para pedir ao Senhor que nós não sejamos assim também. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 11, de 42 até o 46. E Jesus então falava para eles, sentado à mesa: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas e desprezais a justiça e o amor a Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras das sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. E eles aí retrucam a Jesus falando: mestre, falando assim também a nós outros nos afrontas? Ele respondeu: ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos o Evangelho, Jesus muito duro para com os doutores da lei, para os fariseus, porque a motivação deles para sentar junto com Jesus e em enfrentamento com Jesus publicamente também, é porque Jesus não cumpria à risca as leis, os protocolos, o legalismo. Não que Jesus desprezava a lei e os protocolos, mas Jesus sempre ensinando que acima da lei, acima dos protocolos, está a graça. A graça de Deus, ela que deve conduzir a nossa vida, e ela conduzindo as nossas vidas, viveremos o protocolo, os rituais com graça e sabedoria, e viveremos isso com harmonia, não escondendo os podres que há no nosso interior, mas sim pedindo ao Senhor que Ele venha renovar as nossas vidas. Então Jesus critica os fariseus e os mestres da lei pelo excesso de legalismo deles. Eles cumpriam com esmerilidade, a lei nos mínimos detalhes, mas eles queriam os lugares de vantagem, eles buscavam vantagem para si, eles viviam exteriormente, mas o interior deles estava cheio de maldades. Tanto é que nós vimos ontem e hoje que eles buscavam de alguma forma enfrentar Jesus para assim esse enfrentamento ao Senhor eles pudessem levar a Jesus, a expulsar Jesus, a qual eles até fizeram, onde condenaram Jesus injustamente à cruz e morte de cruz. Jesus fala para nós o essencial para as nossas vidas, o essencial para que buscamos viver a palavra de Deus, é deixar a palavra de Deus nos levar a viver a justiça e o amor. Sim, a lei nos ensina isso. O rigor da lei, os rituais nos ensinam isso, a viver o amor, a viver a justiça. Por isso, precisamos viver dessa forma, mas pela graça, porque não é se não for pela graça, nós não vamos conseguir viver a justiça e o amor, assim como eram os fariseus e os escribas, que tanto Jesus enfrentou e chamou eles de hipócritas e insensatos. Hoje é quarta-feira, a igreja celebra o dia da família. Cada dia a igreja tem uma dedicação e hoje é o dia da família. Que o Senhor possa abençoar a minha, a sua, a nossa família. Família que é tão atacada com tantos valores deste mundo,
tantos valores ruins que está sendo atacado, e que o Senhor possa repousar sobre nós as suas bênçãos, sobre as nossas famílias, suas bênçãos. Que o Senhor abençoe, assim como a gente canta, né? Que o Senhor abençoe as famílias, amém. Que o Senhor abençoe a minha família também. Então que você possa pedir pela sua casa, pela sua família no dia de hoje. Hoje também a igreja celebra Santa Teresa d'Ávila. Ela, doutora da igreja, Santa Teresa de Jesus, virgem e doutora da igreja. Então, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Servos, por intercessão também de Santo Inácio de Loyola, nosso baluarte, a bênção de Deus repousa sobre mim, sobre você, sobre nossas casas e nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.